Então você tem um mundo globalizado, um mundo que passou por uma revolução dos transportes, das telecomunicações muito forte nesse período, né? Houve o que o Hardy chama de compressão do espaço e do tempo, só que justamente por conta desse processo que a gente chama de globalização, de velocidade das coisas, encontrar o melhor lugar é significativo. Então, no Brasil, no estado de São Paulo, há lugares mais indicados, e nem todos podem ir para os mesmos lugares, porque não dá para todos ocuparem esses lugares. Então, quem tem um certo poder de monopólio, uma boa relação com o prefeito, uma boa relação com o governo do estado, quem consegue ter uma influência política mais forte, vai ter melhor condição de dominar um espaço do solo urbano, como, por exemplo, das obras da frente de expansão da Zona Sul, né, da Avenida Nacional Primeira, em direção à Zona Sul, das frentes de expansão da Zona Leste, das frentes de expansão da Zona Norte. Nós temos eixos de expansão de valorização imobiliária em todas essas áreas. Quem tem condição de fazer esse negócio tem melhores oportunidades. Só que esses negócios e essas oportunidades, isso tem um reflexo muito grande na diferenciação do espaço, né? Porque a valorização do solo urbano gera um processo de segregação do espaço urbano. Né? É interessante porque, claro, o investimento imobiliário se tornou o maior investimento, é o lugar que dá mais retorno. Está mais ou menos aí junto com os títulos da dívida pública, que é seguro, né, tem uma certa segurança, mas em termos de retorno financeiro, os investimentos imobiliários são os maiores. Né? E eles são os maiores porque, como está tendo muita procura por imóveis, e a procura por imóveis é a procura de quem precisa ter moradia, de quem quer ter uma casa própria, de quem quer comprar, é uma necessidade. Por isso que isso funciona, porque é uma necessidade humana, né? Há necessidade. Há um grande de pessoas, né, que querem ter, que precisam ter, e ao mesmo tempo há muito dinheiro para poder colocar nisso aí. Né? Isso vai criando uma valorização de algumas áreas, a procura, o excesso de dinheiro. Nesse setor vai criando uma valorização, o que eles chamam de bolha. Né, de bolha. A bolha é isso, né, um monte de gente, né, vai criando, vai inflacionando, vai ficando muito maior do que realmente é. E vai ficando muito mais caro. Por isso que às vezes as bolhas explodem, porque fica tão caro e constrói-se tanta coisa que as pessoas não conseguem nem habitar o que constrói. Começa a ter escritório vazio, começa a ter apartamento vazio. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Espanha. Na Espanha tem um monte de gente sem moradia, indo para a rua, e um monte de casa fechada, um monte de apartamentos fechados. Isso aconteceu nos Estados Unidos. A quantidade de gente na rua que saiu e a quantidade de prédios vazios, né, já tem cálculos que mostram, o próprio governo sabe disso, são muito próximos. Essa é a contradição, né, que gera esse tipo de construção do espaço urbano, que é uma construção movimentada pela acumulação capitalista. Né? Isso, como é que isso chega até a nossa realidade escolar? Né? Chega da seguinte maneira. Esse processo de valorização, de reprodução do crescimento, tal como a gente está vivenciando, seja na fase anterior, que era de um crescimento econômico muito baixo, o governo Fernando Cardoso, ele teve uma média de crescimento de 2,5%, era um crescimento muito baixo, então era um crescimento que lidava muito com a repressão da demanda. Era um modelo econômico que reprimia a demanda, e que nada como criar um grande desemprego para você colocar a repressão da demanda, porque a ideia era impedir a inflação. Então havia uma repressão da demanda. Nós chegamos a ter na região metropolitana 20% de desempregados. Se você somasse o desemprego aberto, né, o desemprego oculto, né, que é tanto desemprego que é complicado de empregar, mas também desemprego que é chamado de desemprego de talento, desemprego pela precariedade, se você somar tudo, chegou a ter 20%. Isso era mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então foi uma fase de repressão da demanda pelo desemprego. A fase final do governo que está, dessa gestão que está, ele
aumentou mais ou menos, em média, 2% de crescimento. Esse crescimento acabou incorporando boa parte da força de trabalho e houve uma pressão salarial. Então, houve ganho de algumas categorias neste processo, houve ganhos salariais, né, em função da incorporação de boa parte da força de trabalho que estava desempregada, ou então também a formalização de uma parte que estava informalizada. Né. O crescimento, acompanhado por um certo crescimento também da economia mundial, permitiu ao governo um tipo de política expansionista, que foi mais ou menos o diferencial do governo anterior. O governo atual, ele não muda tanto que o anterior fez, mas o atual, ele conseguiu inserir, o governo atual, a gestão atual, ele conseguiu inserir, né, o movimento do Brasil, da economia, do espaço brasileiro, num processo de crescimento. Então, um regime de acumulação muito parecido, um modelo de Estado muito parecido, só que em momentos diferentes em termos de crescimento. Esse crescimento gerou uma pressão para investimento. Tanto é que, na sequência, o Brasil percebe que não tem uma formação da força de trabalho adequada, e aí sai construindo as universidades, através do ProUni, através da expansão dos institutos, uma tentativa de qualificação, que percebe que, como eu falei no início, se você tem um crescimento produtivo, você tem que ter um crescimento da infraestrutura física e, ao mesmo tempo, você tem que ter um crescimento da infraestrutura social. Você tem que ter mais gente pesquisando, você tem que ter mais gente sendo educada para educar as pessoas, você precisa ter um investimento forte na infraestrutura social, na educação em particular. E o governo percebeu que ele estava no descompasso. Na verdade, o descompasso é muito grande, porque o Brasil ele trabalha no limite da educação e da infraestrutura social e da saúde. É um limite meio, nós podemos dizer assim, o que se gasta, o que se investe, o que se valoriza nesses setores, né, um pouco a mais, um pouco a menos, faz muita diferença. Né? Faz muita diferença, não é pouco. O governo atual, no anterior, investiu em média 1% a mais. Esse 1% a mais, esse 1% a mais, por exemplo, ele causou um grande impacto na expansão do ensino superior. Mas por que fica no limite? Porque, de tempo em tempo, um governo fala assim, o problema central é a educação básica. Aí ele tira um pouquinho do ensino superior e investe na educação básica. Mas logo o problema aparece no ensino médio. Ah, então agora o problema é o ensino médio. Aí ele tira um pouquinho daqui e investe no ensino médio. Daqui a pouco o problema agora é o ensino técnico profissionalizante. Está faltando profissionais. Isso aí, por que acontece isso aí? Porque é sempre muito limitado. As políticas não são políticas globais, que tentam resolver de forma global o problema, tentam acertar o problema. Tenta remediar, é sempre uma política de remediar. Agora nós precisamos do investimento no ensino superior, porque há uma demanda grande de força de trabalho para inovação tecnológica. Então nós precisamos criar gente, né? precisamos formar pessoas, precisamos inovar nessa área. E aí você desdobra um pouco que tem, um pouco que tem repartido para esse setor. Então, de tempo em tempo, a gente está vivendo esses descompassos. Esses descompassos, eles acontecem geograficamente também. De tempo em tempo, você desloca para uma região, desloca para outra, né? Mas, em geral, você acaba tendo, evidentemente, dentro do ponto de vista do espaço, uma certa condição desigual, na medida em que o espaço, ele incorpora, como eu disse para vocês, atributos e elementos que são positivos, certas positividades, né, históricas. Há lugares que já tinha há 20, 30, 40, 100 anos atrás, estruturas montadas de transporte público, de serviço social, de parques, de alternativas de cultura, e espaços de raridade, espaços onde se tem moradia, né? E mesmo no caso das elites que conseguem morar em grandes condomínios, também ficam em espaços com moradias fechadas, né? Mas a grande parte daqueles que vão morar nas frentes de expansão urbana, eles vão morar em situações onde o transporte é muito raro, onde as condições de educação e de produção são muito raras, né? As condições de reprodução cultural são muito mais raras,
E você forma, então, uma grande diferenciação espacial, sobretudo na esfera da reprodução. E eu identifiquei isso, né, e achei no meu trabalho um problema que, para mim, ele demonstrava o limite da contradição, que era o seguinte: no meados dos anos 90, um grupo de escolas, que eu tomei conhecimento, estavam sendo fechadas. Um grupo de escolas, um grupo grande de escolas estavam sendo fechadas. E eu comecei a investigar. E eu fui ver que eram escolas que, na maioria dos casos, eram consideradas escolas com maiores índices de desempenho escolar. Que estranho, como é que se fecha? Primeiro, como é que se fecha a escola quando a gente sabe que tem uma demanda educacional, técnica, de formação de jovens e adultos, de formação da pré-escola? Como é que se fecha? Imagina, como é que se fecha a escola que o indicador está mostrando que é uma das escolas mais com desempenho maior. Desempenho não tão grande assim, mas desempenho maior. Né? Por exemplo, a escola Martim Francisco, que é uma dessas escolas que teve mobilização, a escola, não sei se vocês conhecem, Alberto Torres, lá do Butantã, a escola Antônio Alves Cruz, Medeiros, todas as escolas que eu chamo das escolas das áreas centrais e que estiveram na lista das escolas fechadas. Essas que eu falei, elas não foram fechadas, porque nesses casos ocorreram diferentes tipos de mobilização e alternativas para manter as escolas. Outras foram fechadas, né? No Campo Belo, na Lapa, na própria região de Pinheiros, na região da Moca, teve escola fechada, tem pressão hoje para fechar uma escola no Tatuapé. Então, há um movimento de fechamento de escolas. Eu fui tentar entender por que isso acontecia. Né? E eu percebi, antes de entrar nesse mapa que eu quero mostrar para vocês, eu percebi que havia uma associação muito grande, é claro, né, parece, acho que é quase evidente, entre a valorização do espaço, né, e o comportamento populacional, a demografia urbana. E a gente percebe, por exemplo, aqui é uma avaliação da população de 1990 a 2000. Essa parte mais escura está mostrando onde perdeu, onde mais gente saiu dessas áreas, desses distritos. É um mapa dividido por distrito. Então você percebe que esse azul escuro, né, vai variando, né, do centro para a periferia. Ou seja, há uma diminuição muito grande da população dessas áreas, das áreas centrais, que acompanha justamente esse eixo aqui, por exemplo, a de valorização sul. É claro que a gente não tem um mapa aqui no entorno, porque aqui no entorno é a região metropolitana. Então, essa população que diminui aqui, ela em partes, ela está indo para cá. Uma parte está diminuindo porque também há uma mudança demográfica em termos de fecundidade. Sabe que o Brasil está vivendo uma transição demográfica, então também há uma diminuição da fecundidade, e a diminuição da fecundidade é grande também nas áreas centrais. Né? Mas há um movimento também de deslocamento das pessoas daqui. O mapa está visível? Tá? Então, aqui, esse mapa aqui também mostra a diminuição por renda, a diminuição das pessoas nas áreas centrais por faixa de salário. Né? O que ele vai mostrando, por exemplo, vou pegar um desses aqui, está bem, não dá para ler, né? Esse é o problema desse mapa, porque não vai dar para ler. Então, reais, a gente conseguiu. Sério?
esse mapa sempre tem um mapa que eu tive que mudar, mapa de lotes, dentro de uma página, ele acabou ficando pequeno. Mas esse mapa anterior, qual que era a ideia? Era mostrar a diferença desse movimento da população, quando a gente fala de esvaziamento, a pergunta pode ser alta. O esvaziamento ele pode ser classe média, classe alta, também muita gente sai da área central para morar na periferia. Ou ideia de todos, tá? Não, mas é suficiente. Esse movimento pode ser de outra classe. E de certa forma também é. Há um movimento geral. Essas escolas essas escolas aqui, essas escolas públicas. Aquele mapa que eu mostrava anterior, ele não era o mapa de escola, esse é. Aquele lá era o mapa da população, de renda, que mostrava o seguinte, que de 91 a 2000, há um movimento grande da população de baixa renda se deslocando. Era isso que o mapa estava mostrando, tá? Quem quiser dar uma olhada em particular no mapa, depois eu mostro. Agora, esse sim, tem a ver com o que você falou. Aqui está mostrando o esvaziamento das escolas centrais por distrito, né? Eu produzi um mapa do número de matrículas de alunos de 1995 a 2007, né? Então eu pego a evolução, né, de 95 a 2007 por distrito e a gente percebe essa parte verde aqui, né, que é a parte onde teve queda. Então, só menos exemplos para a gente. Variação absoluta do número de alunos. Então, a parte verde, houve uma diminuição. Pode aumentar. Você vê a legenda, vai ficar mais fácil. Isso. Vendo? Variação absoluta do número de alunos, né? Onde aumentou de 17 mil, eu não vou saber, não dá para anotar que acho que nunca vai chegar. A 29. Isso. Depois de 3 mil a 17.600. Depois de 0 a 3 mil. Né? E depois onde teve queda. Aí onde teve queda. 0 a 1.900. De 1.400 a 3.900. De 3.900 a 9.100. De 9.000 a 22.000. Entendeu? Então o verde está mostrando onde teve diminuição de alunos. E aqui onde teve crescimento de alunos. Claro que seria muito mais interessante se a gente tivesse um mapa da região metropolitana. Se a gente tivesse um mapa dos outros municípios que compõem a região metropolitana. Vamos ter uma dimensão muito mais interessante. Por exemplo, como é calculada essa taxa absoluta de por ano, é por quinquênio, é por década? Eu pego de alunos matriculados. Isso é um trabalho de autoprocessamento que foi feito, porque há uma divisão dos dados que vem por distrito, né? E você tem que usar um sistema de georreferenciamento, né? Você pega todos os alunos que tem numa determinada localidade, você pode fazer isso. Se a escola, por exemplo, na frente da escola tem um distrito, você pode fazer por distrito. Mas a gente faz, por exemplo, por endereço. Então você georreferencia tudo que está dentro daquela área, daquele distrito, um distrito de Jabaquara. Todos os alunos que estão dentro desses distritos são calculados. Por ano de 1995. Depois você tem uma outra tabela. Que a gente faz, né? Que é uma base de dados para construir o mapa. Na outra tabela é de 2007. Tem um outro número de alunos em Jabaquara. Aí eu faço uma taxa de crescimento, de evolução, entre este ano de 95 e o ano de 2007. Este valor que está expressando aqui é a variação. A diferença. É a diferença. Então esse é um mapa de variação. Ele mostra a variação de um ano para o outro, diferença. Deixa eu ver o seguinte, você obteve dados da Secretaria Estadual de Educação, Município de Jabaquara, todas as escolas estaduais, você tem dado em cima, médio, por exemplo. Aí está de todos os alunos da rede pública municipal e estadual. Matrículas absolutas referentes de ensino.
Exatamente. No ano de 97. No ano de 97. Aí deu o total. Deu o Aí total. você, depois de X anos, né, Deu você sete. fez o mesmo cálculo Deu o mesmo cálculo. subtraiu isso aí. Deu isso aí. Então é que isso que está aqui não é o número de alunos, mas a diferença é o que ganhou e o